Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E o presidente Jair Bolsonaro diz que vai determinar a retirada da bandeira de escassez hídrica em novembro. Atualmente, a bandeira tarifária da energia elétrica é a mais cara. Bolsonaro afirmou que a partir do mês que vem, o preço da energia elétrica volta ao normal. Ele garantiu que vai determinar ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o fim da bandeira de escassez hídrica. A taxa passou a valer no começo de setembro para a conta de luz e representa um aumento de R$ 14,20 as faturas a cada 100 kWh consumidos. Meu bom Deus nos ajudou agora com chuva. Estava na iminência de um colapso. Não podíamos transmitir pânico à sociedade. Dói a gente autorizar o ministro Bento das Minas e Energias, decreta a bandeira vermelha, dói no coração, sabemos a dificuldade da energia elétrica. Vou pedir para ele, determinar que ele volte a bandeira ao normal a partir do mês que vem. Apesar das chuvas, o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Sioc, disse nesta quinta-feira que o volume de chuvas registradas ainda não resolve o problema de escassez hídrica. Segundo ele, com uma situação mais confortável, as termoelétricas mais caras podem sair, mas a mobilização deve continuar. O objetivo das bandeiras tarifárias é remunerar o uso de usinas termoelétricas, que têm custo mais alto. Elas foram acionadas por causa da seca, que diminuiu o reservatório das hidrelétricas e prejudicou a geração de energia. O país registrou em 2021 a pior crise hídrica dos últimos 90 anos. E o Banco Central informou hoje que a prévia do PIB brasileiro teve variação negativa no mês de agosto. O indicador apresentou retração depois de 2 meses de crescimento. O índice de atividade econômica do Banco Central apresentou queda de 0,15% em agosto em relação ao mês anterior. Na comparação com agosto de 2020, houve crescimento de 4,74%. No ano, foi registrada alta de 6,41%. E em 12 meses encerrados em agosto, o indicador também ficou positivo, em 3,99%. O índice é uma forma de avaliar a evolução da atividade econômica brasileira e ajuda o Banco Central a tomar decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic. Mas o indicador oficial é o Produto Interno Bruto, calculado pelo IBGE. No segundo trimestre deste ano, o PIB apresentou uma leve variação negativa. Já nos primeiros 6 meses do ano, registrou alta de 6,4% e em 12 meses acumulou alta de 1,8%. Em 2020, o PIB do Brasil caiu 4,1%, que foi a maior queda anual da série do IBGE, iniciada em 1996, e que rompeu o crescimento de 3 anos seguidos. E olha só, o preço do ovo branco bateu recorde no atacado no estado de São Paulo. O ovo branco, que é a tradicional alternativa de proteína quando o preço da carne sobe, também teve aumento. No atacado, o valor subiu e é recorde em algumas das principais regiões produtoras de São Paulo. As cotações foram puxadas pelo aumento do custo da ração e por uma maior procura do consumidor. Em São Paulo, que produz 1/3 do alimento no Brasil, a dúzia de ovos brancos no varejo teve alta entre agosto e setembro, passando de R$ 8,37 para R$ 8,80. Em setembro do ano passado, essa compra saía em média por R$ 6,67. No Brasil, o preço do ovo para o consumidor avançou 16% em 12 meses até setembro. Em algumas regiões metropolitanas, o alimento disparou acima de 20%, como no Rio de Janeiro, Grande Vitória, Curitiba e Recife. E nos destaques internacionais, uma grande explosão deixou mais de 30 mortos e pelo menos 70 feridos nesta sexta-feira em uma mesquita xiita no sul do Afeganistão. O episódio ocorre uma semana após um atentado suicida contra fiéis, também xiitas, na cidade de Kunduz, no norte do país, reivindicado pelo grupo Estado Islâmico. Uma testemunha contou que ouviu 3 explosões, uma na porta principal da mesquita, outra na área sul e a terceira no local onde os fiéis se lavam. A mesquita, localizada no centro da cidade, foi alvo do ataque no momento da oração do meio-dia desta sexta, dia de descanso para os muçulmanos e quando muitas pessoas se reúnem para orar.
De acordo com a imprensa, a mesquita estava lotada e pelo menos 15 ambulâncias foram enviadas para o local. O tiroteio começou depois que terminamos as orações. 2, 3 explosões aconteceram. Fomos jogados em direção à janela. Muitas pessoas, mortos ou feridos, estavam deitados lá. Não sei o que aconteceu depois. Na sexta-feira passada, o Estado Islâmico Khorasan assumiu a responsabilidade por um ataque a uma mesquita xiita em Kunduz, que deixou pelo menos 60 mortos. Foi o ataque mais mortal desde que as tropas americanas deixaram o país em 30 de agosto. O grupo é um rival do movimento islâmico Talibã, embora ambos sejam sunitas. O Talibã, que tem o próprio histórico de perseguição aos xiitas, voltou ao poder no Afeganistão em 15 de agosto e desde então fez da segurança uma prioridade após 20 anos de guerra. Os xiitas representam cerca de 10% da população afegã. Muitos deles são hazaras, etnia perseguida há décadas no país. E olha só, a lava do vulcão Cumbre Vieja segue proporcionando imagens impressionantes. Mais pessoas tiveram que abandonar suas casas. Imagens que lembram um filme de ficção. A lava do vulcão Cumbre Vieja corta a terra em rios incandescentes. Ao que tudo indica, um cenário que está longe de desaparecer na ilha espanhola de La Palma, localizada no arquipélago das Canárias. Os especialistas que vigiam a erupção iniciada em 19 de setembro alertam que o fenômeno não deve acabar em curto ou médio prazo. Há poucos dias de cumprir 4 semanas da atividade do vulcão no próximo domingo, a lava continuava descendo sem parar. O fenômeno não deixou vítimas, mas cobriu 640 hectares da ilha e destruiu mais de 1.400 edificações, 764 delas casas. Aproximadamente 6.000 pessoas tiveram de ser deslocadas na ilha de 85.000 habitantes, das quais várias perderam tudo para o magma. O aeroporto de La Palma, que precisou fechar 2 vezes devido à nuvem de cinzas, se manteve funcionando. Previsões meteorológicas estimam que as pistas continuarão operando com normalidade, ao menos nos próximos 3 dias. E olha só, o melhor amigo do homem já estava entre as famílias da América Central há 12 mil anos. Um novo estudo aponta que cães e pessoas conviveram com animais gigantes. Em 1978, foi encontrado em Nacaomé, no noroeste da Costa Rica, um depósito com restos ósseos de diferentes animais do final do Pleistoceno. As escavações feitas no início da década de 90 descobriram partes de mandíbula que foi rotulada como de um coiote, mas que os cientistas pensaram ser na realidade de cães. Achamos muito estranho que houvesse um coiote no Pleistoceno há cerca de 12 mil anos. Quando começamos a olhar para os restos do esqueleto, vimos características que poderiam ser de um cachorro, mas não somos especialistas. Os pesquisadores decidiram escanear o material e a máquina usada melhorou a unidade de medida de precisão. Foi assim que a equipe teve certeza de que era um cão convivendo com pessoas há 12 mil anos. A mandíbula dos cachorros, quando são domesticados, muda. Os dentes têm menos cúspides, são menos pontiagudos e não servem para destruir ossos e carne. Os resultados mostram que existiam sociedades que podiam ter cachorros, que podiam alimentar cães, que tinham sobra de comida, que tinham cachorros por prazer, não eram animais de guerra, não eram cachorros que podiam fazer mal a outras pessoas, como, por exemplo, outros animais podiam fazer. Os cães que os espanhóis trouxeram eram cães para matar. Especialistas explicam que os primeiros cães domesticados entraram no continente há aproximadamente 15 mil anos, fruto da migração dos asiáticos pelo Estreito de Bering. E nunca houve cães sem pessoas no continente. Elas se moveram de norte a sul como parte de grupos de caçadores e coletores. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.